Tem uma passagem muito interessante que está lá em Atos capítulo 7, versículo 54 em diante. Confesso que eu não tinha me dado conta. Diz assim, é o episódio, irmãos, do apedrejamento de Estevão. Diz assim, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Olha esse versículo aqui. As testemunhas deixaram seus mantos, aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Veja no versículo anterior ali, irmãos. Olha que interessante. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem. As testemunhas eram as pessoas que estavam lá acompanhando aquele tumulto, o apedrejamento, poderiam ser até seguidores ali de Estevão, pessoas que acompanhavam suas pregações, poderiam ser mercadores, pessoas que estavam ali. Estas eram ali as testemunhas. E veja que elas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Vocês não acham essa situação aqui um tanto peculiar? É aquele tipo de situação que a gente percebe, dada a importância de dado quem foi Saulo, quem ele viria a ser ali na frente, essa situação são aquelas que a gente percebe que tem o dedo do Criador. São aquelas situações que a gente percebe não é por acaso que isso aconteceu. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, logo ali na frente, nos próximos versículos, ele devastava a igreja, ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançava-os na prisão. E mais adiante, mais alguns capítulos, Saulo viria a se tornar Paulo. Saulo viria a ter um encontro direto com Cristo. Saulo seria totalmente transformado. Tudo dali para frente seria renovado. Já como Paulo, ganharia um coração de carne. Já como Paulo, já tinha uma mente renovada. Como Paulo, ele já tinha um outro propósito, um novo caminho. Como Paulo, ele já não se via como um soldado romano, ele já se via como um seguidor de Cristo. Então esse versículo das testemunhas que deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, são aquelas coisas que a gente se pergunta o quão o Criador ele está
à frente dos nossos planos. O quão o Criador, ele está, os planos dele são muito maiores do que os nossos. Porque Saulo, né, até então ali, ele estava nos bastidores, né, e daqui em diante, do versículo 8 em diante, Saulo sai dos bastidores e começa a agir. Os próximos versículos, né? Ele é verdadeiramente chamado por Cristo. Paulo, um dos maiores pregadores do Evangelho, Paulo, por sua vez, deixou a sua história, né? Uma história de grande superação, aonde ele combateu o bom combate, deixou o exemplo ali de como combater o bom combate, não se deixar esmorecer, né? Combateu o bom combate, venceu a carreira, né? E por fim guardou a fé. Que incrível isso! A fé, irmãos, a fé é aquilo que a gente vai levar para o lado de lá, irmãos. É a fé. Paz seja convosco.